Olá, bem-vindo a mais um E2, um magazine da Escola Superior de Comunicação Social. Hoje temos um programa voltado para o jornalismo. Profissionais da área falam-te sobre os desafios que têm encontrado ao longo da carreira e dão-te bons conselhos para os ultrapassar. Vê só o que te espera nos próximos 30 minutos. O Repórter E2 põe-te a par do último congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. No E2 Pro vais conhecer o dia-a-dia do subdiretor de uma rádio. Abrimos o manual de instruções no capítulo Gravações no Estúdio de Rádio. Hoje, sem teleponto, o pivô João Moleira senta-se connosco para uma conversa informal. Há umas semanas mostrámos-te um vídeo promocional do 8º Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Hoje, o Repórter E2 leva-te a esse congresso da SOPCOM que durante 3 dias decorreu aqui mesmo na escola. Comunicação Global, Cultura e Tecnologia. Este é o tema do 8º Congresso da SOPCOM e que este ano se realizou na Escola Superior de Comunicação Social, uma iniciativa que teve por objetivo dar a conhecer as tendências na investigação das ciências da comunicação. O repórter E2 esteve lá e conta-te tudo. A SOPCOM é uma associação científica sem fins lucrativos que procura desenvolver a investigação nas ciências da comunicação. Além de realizar várias conferências em Portugal, a associação tem por objetivo dar a conhecer o trabalho dos investigadores portugueses no estrangeiro. Moisés Lemos Martins, presidente da SOPCOM, explica a importância desta associação. As ciências da comunicação em Portugal, como associação, em termos organizativos, têm 15 anos de existência. Começaram em 97. Ora, 15 anos de vida numa instituição não é grande coisa, mas é muito na história das ciências da comunicação em Portugal. Os primeiros congressos tiveram a importância de nos fazerem conhecer uns aos outros. Lá nos sítios onde estávamos, não nos conhecíamos. Depois, a ciência hoje tem que ser cooperativa, necessariamente cooperativa. Então é importante os congressos para isso. De maneira que a questão fundamental que se joga aqui, de facto, é trazer o trabalho feito cooperativamente ao longo de 2 anos. Há sempre a possibilidade de nos cruzarmos com colegas que vêm do Brasil ou de Espanha e, fundamentalmente, permite também estabelecer pontes de cooperação ao nível internacional, dados os convidados que vêm aqui, que têm responsabilidades superiores nas associações que representam. Enfim, isso é o ponto de partida para uma mais profícua, mais profunda também, a cooperação em termos internacional. Realizado pela primeira vez na Escola Superior de Comunicação Social, este congresso teve a preocupação de debater o tema na perspectiva do jornalismo, publicidade, relações públicas e da multimédia. Jorge Veríssimo, presidente da Escola Superior de Comunicação Social, refere a importância deste tipo de iniciativas no ensino superior. Estas iniciativas são extremamente importantes, porque são um modo dos estudantes ouvirem investigadores de outras instituições, não só nacionais como estrangeiras, e perceberem de que modo é que está a evoluir o setor da comunicação, como é que estão a evoluir as investigações e como é que está a evoluir o próprio setor profissional e do mercado nas áreas da comunicação. Portanto, é fundamental para a escola e para os docentes e para os alunos que assistam e é importante, e a escola faz este tipo de iniciativas, a pensar nos alunos também. Tentaram também que o tema se relacionasse com os cursos da escola? Sim, claro, esse foi o objetivo logo, quando se definiu o tema do congresso com a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, foi que, de facto, os temas tivessem que ver com as áreas de formação da escola, assim como as sessões plenárias e as sessões paralelas tivessem áreas de interesse da formação da escola, desde a publicidade, as relações públicas, audiovisual, o jornalismo, etc. Sim, claro. São áreas fundamentais das ciências da comunicação. As sessões contaram com a presença de vários convidados e personalidades de relevo, como foi o caso de António Carlos Oudeveld, pontifícia da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Comunicação Social. De que modo é que vê este tipo de iniciativas possa favorecer os alunos de comunicação social? Bom, eu acho que sempre chama a atenção para 2 perspectivas. A primeira é exatamente uma abertura, um incentivo à curiosidade, à vontade do aluno, não fazer apenas um curso profissional, mas eventualmente se tornar também um pesquisador. Isso significa depois fazer os doutorados
e se dedicar à pesquisa. A segunda questão, eu brinco um pouco com os alunos, que é a oportunidade de ver a bibliografia com duas pernas. O aluno de modo geral estuda no livro do professor tal, do autor tal, e de repente o autor tal está lá no congresso e a gente descobre que são pessoas de carne e osso, muito acessíveis, muito disponíveis, que dá um bom papo, uma boa conversa. É importante ter aqueles pesquisadores que são referência, porque permite que se façam, às vezes, reflexões de ponta, que vão abrir novos debates, mas é fundamental ter a participação dos alunos, exatamente porque eles são a próxima geração, né? Isso vale para as escolas, isso vale para o campo e isso vale, evidentemente, para as entidades. São os alunos que daqui a pouco, enquanto professores formados, serão os novos associados, os novos dirigentes, os novos pesquisadores dessas entidades. Os congressos da SOPCOM realizam-se de 2 em 2 anos em sistema de rotatividade entre as universidades portuguesas. Assim, tornam-se uma montra divulgadora do que se faz de melhor na investigação em Portugal. Promover, divulgar e apoiar. Estas foram as palavras de destaque em mais uma conferência da SOPCOM que se realizou entre os dias 17 e 19 de outubro. Pedro Pinheiro estudou jornalismo e começou a trabalhar na rádio há 13 anos. Atualmente é o subdiretor da TSF. Bom, o meu nome é Pedro Pinheiro, sou jornalista. Comecei na profissão há mais de 20 anos, 22, 23, à volta disso. Predominantemente na rádio. Comecei na Rádio Nova, onde comecei no Porto, onde comecei como estagiário, enfim, onde percorri toda a escadaria da carreira. Estou na TSF há 13 anos. Como editor durante os primeiros 10 e desde há 3 como subdiretor da TSF. Aquelas que são as minhas duas grandes áreas de atuação. A primeira tem a ver com o planeamento editorial, um planeamento mais a curto, médio, longo prazo, não um planeamento imediatista, ou seja, eu não planeio o noticiário que vai agora para o ar, nem o que vai para o ar daqui a uma hora. Há aí uma total autonomia de todos os editores da TSF, é uma das marcas da estação. Por outro lado, tem a gestão das várias equipas, que em tempos como os que vivemos, não só na TSF, como nas generalidades dos meios de comunicação social, é também uma pasta grande, porque os meios são cada vez menos, as solicitações são cada vez maiores e faço um bocadinho a adequação dos meios que temos àquelas que são as necessidades de cada equipa de edição, de cada operação especial, enfim. Essas são as duas áreas, grandes áreas em que eu exerço as minhas funções e são os pelouros que me estão diretamente atribuídos enquanto subdiretor da informação. Um jornalista é sempre jornalista. O horário de trabalho de um jornalista não começa no momento em que chega à redação e acaba no momento em que sai. Aquilo que me preenche mais o dia é precisamente aquilo que eu descrevi antes, em função daqueles que são os dois grandes dossiês que me estão a cargo. É estar atento ao mundo, é ler os jornais todos, é ver as agências todas, é falar com muitas pessoas à procura de histórias, de exclusivos, enfim. É um dia-a-dia, eu diria, se me perguntar assim em abstrato, eu diria que não é muito diferente daquilo que era o meu dia-a-dia quando eu cheguei à profissão há 20 e tal anos atrás, ou quando era estagiário. É basicamente exercer este ofício que é hoje cada vez mais difícil de exercer, mas acho que continua a ser tão aliciante como era há todos estes anos atrás, de estar permanentemente atento, de estar permanentemente a questionar, de estar tão informado quanto possível sobre tudo, tentar exercer com o máximo de competência, com o máximo de profissionalismo, com o máximo de paixão, esta que foi a profissão que escolhemos e que ainda não me arrependi de lutar por ela, que é de ser jornalista. Depois há uma série de outras competências, como serão qualidades de liderança, uma série delas associadas a isso, mas eu não sou a melhor pessoa para me avaliar. Pedro conta-nos um pouco sobre as dificuldades que existem dentro de uma redação de rádio. Os meios com que trabalhávamos, não é preciso recuar há muito tempo, com que trabalhávamos há 5 anos atrás, eram incomparavelmente maiores do que aqueles que temos hoje, não é? Dar um exemplo concreto, a planificação das eleições autárquicas era uma coisa que há 5, 6, 7 anos atrás era relativamente simples de planificar. Quantos jornalistas é que eu preciso para o plano que tem? Preciso de 20, ok, sacamos 20 pessoas da redação e as outras ficam a segurar os noticiários do dia-a-dia e aquelas que são as nossas obrigações diárias.
Hoje esse exercício é um bocadinho mais complicado, porque se tirar 20 pessoas da redação, depois não tenho jornalistas para assegurarem os noticiários e todas aquelas coisas que ouvem lá em casa. Esse é hoje, sem dúvida, o grande desafio. Falta de meios humanos, também financeiros. Nós, e não TSF, acho que posso falar pela generalidade dos órgãos de comunicação social. Há 20 anos eu planeava umas eleições autárquicas, há 10 anos planeava umas eleições autárquicas e precisava de X mil euros para isto. Não havia problema, esse dinheiro chegaria e apareceria para executarmos aquilo que tínhamos planeado. Hoje não é bem assim. Hoje tenho que executar um plano que seja também, do ponto de vista financeiro, viável. Não posso... Dá um exemplo absurdo. Quero ter 10 jornalistas à solta durante a campanha para as autárquicas a contar histórias de pequenas localidades, de pequenas aldeias. Não, hoje não posso pôr 10 pessoas, porque isso tem um custo e é um custo que a empresa não pode suportar. Não estou a dar um exemplo totalmente absurdo, porque tivemos 2 pessoas nessa circunstância, um bocadinho à solta pelo país, a contar histórias de autarquias que normalmente não aparecem numa campanha eleitoral normal, digamos assim. Se calhar se tivesse outros meios, em vez de 2, teria 4 ou 5, enfim, o que achássemos por bem. Hoje tenho que fazer essa conta também. Portanto, são as 2 grandes diferenças destes últimos 5 anos, 6 anos. Explica-nos ainda o porquê de se sentir um grande orgulho na sua profissão e no seu trabalho. Eu sempre quis ser jornalista de rádio. Tive uma pausa de 1 ano, acho que não chegou a isso, quando apareceu a revista Focus, em que trabalhei para a revista, mas de resto fui sempre jornalista de rádio. E desde que disse quero ser jornalista e quero ser um jornalista de rádio, o meu sonho sempre foi trabalhar na TSF. Concretizei, como dizia há bocado, há 13 anos, quando vim trabalhar como editor, na apresentação de noticiários. Hoje ser subdiretor se calhar a palavra é um bocadinho foleira, mas é mesmo isso que eu sinto. Estaria a mentir se desse de outra maneira. É um orgulho poder desempenhar estas funções e poder contribuir para a afirmação do nome da rádio. Eu não sei se consigo, se não, mas é algo que me satisfaz imenso. Hoje as instruções vão ser dadas pelo Nuno Portugal. É ele quem te vai ensinar a fazer uma gravação num estúdio de rádio. Fica atento, porque não é tão fácil quanto parece. Olá, sejam bem-vindos ao Manual de Instruções. Hoje, eu e o Nuno Portugal ensinamos-te como fazer uma simples gravação no estúdio de rádio. Hoje, vamos precisar de uma mesa de mistura de áudio, um computador com software de edição Pro Tools, uns auscultadores e um microfone. Mas não te preocupes, no estúdio de rádio da ESCS já está tudo montado, só precisamos do teu interesse em aprender. Olá, eu sou o Nuno Portugal, vou mostrar os passos essenciais para a gravação em estúdio de uma voz off, entrevista, reportagens, vários trabalhos. Para começar, abrimos o projeto no software de edição Pro Tools. O primeiro passo é ligar a mesa de mistura. De seguida, temos de abrir as vias do microfone. Neste caso, vamos utilizar o microfone vermelho. Neste botão podemos regular o ganho, no caso desta mesa de mistura. No amarelo controlamos os agudos, no azul os médios e no vermelho os graves. Nestes botões podemos fazer a panorâmica para gravar do lado direito ou do lado esquerdo. Agora sim, estamos prontos para começar a gravar. O ministro adjunto Miguel Poiares Maduro disse hoje em Bruxelas esperar uma maior disponibilidade do Partido Socialista para demonstrar o seu compromisso com o cumprimento do programa de assistência financeira, uma vez concluído o período eleitoral para as autárquicas. O ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional, que falava em Bruxelas após uma reunião com o Comissário Europeu da Política Regional, Johannes Hahn, rejeitou ainda que os resultados... É importante que se verifique e se faça a audição do que foi gravado para ter a certeza que tudo foi nivelado, que não há enganos, que não é preciso repetir nada. E depois sim fazer a exportação. Convém ouvir nos fones ou nas colunas, mas principalmente nos fones. Para ouvir o que gravamos, subimos a via do Pro Tools, neste caso a 4ª via. Não se esqueçam, quando estamos a gravar, todas as vias têm de estar em baixo.
A pós-produção é um mundo e dentro do Pro Tools há inúmeras possibilidades. O mais simples é o corte e cola para selecionar certas partes do que foi gravado, eliminar erros. Depois de finalizada a pós-produção, só falta exportarmos o trabalho. Selecionamos tudo o que queremos, vamos a Bounce to Disk, exportamos e, por fim, escolhemos a pasta de destino. Fazer um noticiário da manhã não é tarefa fácil para quem gosta de dormir até tarde. Mas o próximo convidado do Panorâmica está já mais que habituado à rotina matinal. Porém, hoje o horário é outro, assim como o tema da conversa. João Moleira fala-nos um pouco sobre o seu percurso pessoal e profissional. Olá, sejam bem-vindos ao Panorâmica. O nosso convidado desta semana é um dos pivôs de informação que acorda Portugal. João Moleira é a cara das manhãs da SIC Notícias e está hoje aqui connosco à conversa no Panorâmica. João, bem-vindo e muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Começamos por isso mesmo, pela edição da manhã, já são muitos anos a conduzir aquele formato. É muito desgastante trabalhar naquele horário? Já nem sei quantos anos, mas são muitos, uns 10, se não mais. É desgastante, principalmente porque fisicamente é difícil. Tu acordas muito cedo, eu acordo às 3 da manhã para estar ali todos os dias. Às 4 estou na SIC, eu muitas vezes coordeno e apresento ao mesmo tempo, portanto tenho que reunir com a equipa, distribuir trabalho, ver o que é que aconteceu naquelas horas, o que é que herdámos das equipas anteriores, ler todos os jornais, ver o que é que podemos explorar dos jornais, preparar as entrevistas. Ou seja, aquelas 3 horas entre as 4 e as 7 da manhã são provavelmente até mais exigentes do que as 3 horas depois estou no ar, entre as 7 e as 10. Envolve muito trabalho porque é o primeiro jornal do dia. Portanto, é o primeiro jornal do dia. Nós, trabalhando com uma redação que trabalha 24 horas por trás, herdamos muita coisa, como é óbvio, mas e temos que as recuperar, porque há pessoas que se deitaram às 11 da noite ou à meia-noite e não viram jornais à 1 da manhã, nem às 2. Mas, de qualquer das formas, é ali que começa o dia. Há coisas que têm que ser feitas de raiz. A equipa não é muito grande e, como tal, temos que coordenar ali bem as coisas. E como digo, aquelas 3 horas passam a correr mesmo mais depressa do que as 3 horas que estás no ar. O início do seu percurso enquanto jornalista começou pela rádio, ainda antes da... Começou por um jornal. Ainda antes da rádio começou por um jornal. Notícias da Alverca, onde eu vivia e onde hoje ainda vivo. Eu estava na altura no 8º, 9º ano e comecei a colaborar com eles, mas a rádio surge logo depois, menos de um ano depois surge a rádio. E é aí que eu faço a maior parte do meu percurso até chegar à televisão. Mas foi importante para si ter esse background da rádio? Foi. Eu acho que para a televisão faz toda a diferença. Quer dizer, foi importante todo o background, porque todo o passado jornalístico é importante. Mas a rádio, pelo facto da nossa voz já estar exposta e já estarmos habituados a ouvi-la, a colocá-la, e a lidar com isso, porque nem sempre é fácil nós lidarmos com a nossa imagem. Há muita gente, tu gostas de ver, ainda hoje eu não gosto de me ver, e estou à espera de conhecer a primeira pessoa que me diga eu gosto de me ver na televisão. Não, nós habituamos-nos a conviver com a nossa imagem, e o mesmo se passa com a voz. Portanto, eu já trazia o hábito de me ouvir, foi juntar. Portanto, foi gradual, não é? Não foi um choque tão grande. Mas eu reforço que é importante todo o passado jornalístico, mesmo aquele que fazes na imprensa, em que eu tive uma experiência também de uns 3, 4 anos e que foi muito importante para mim. Mas ambicionava desde cedo ser pivô de televisão, não, nunca. Ou não? Ambicionava ser jornalista. Foi uma forma inesperada? Não digo inesperada, mas foi uma sucessão natural das coisas. Eu, em pequeno, não brincava às televisões, brincava às rádios e fazia revistas e jornais. Eu não me lembro de ter feito uma brincadeira à televisão. Fazia revistas e jornais para a família em casa, devorava atlas porque gostava de saber onde é que eram as capitais dos países, onde é que se situavam. Já tinha algum interesse por cultura geral, que eu acho que é muito importante depois também no desenvolvimento da nossa profissão. A televisão surge, já eu tinha uns 5, 6 anos de jornalismo, e no primeiro dia em que eu entro numa estação de televisão dizem-me, olha, vai ali fazer um teste. E disseram-me, passado esse teste de 5 minutos, tu segunda-feira estás a apresentar este horário. Portanto, foi logo lançado às férias quase. E eu não tive tempo de dizer nada. Fui nos primeiros anos acumulando com reportagem também, que é muito importante para a experiência de pivô,
mas não foi uma coisa que eu tivesse pensado. Eu um dia quero chegar à televisão, ou eu um dia, chegando à televisão, quero apresentar. Foi uma coisa que aconteceu inesperadamente. O João esteve no arranque do CNL, Canal de Notícias de Lisboa, depois também transitou para a SIC Notícias. Como é que foi estar nos primeiros momentos, viver os primeiros momentos daquele que é o canal de notícias líder em Portugal? Foram 2 momentos distintos. No CNL éramos todos muito novos, eu acho que nem 20 anos tinha. Éramos mais um grupo de amigos e de família, quase com muita vontade de fazer televisão, e sabíamos que naquela altura era muito difícil entrarmos no mercado de outra forma. Então agarrámos-nos àquilo como uma grande oportunidade também de criar alguma coisa que era nova em Portugal, e na altura foi. A própria SIC Notícias surge depois como o primeiro grande canal, vamos pôr aqui o grande entre aspas, de notícias em Portugal, mas a gênese foi aquela do CNL, do Canal de Notícias de Lisboa. Depois, a passagem para a SIC Notícias, em que estamos também numa fase embrionária, quase um ano até o canal ir para o ar, foi vivida com muito entusiasmo também, mas já com uma noção mais correta da realidade e já com o suporte de uma redação experimentada, como era a Mas imagino que deve ter sido uma experiência marcante, no mínimo. Fantástica, ainda hoje. Há pessoas que trabalham comigo e que partilharam os 2 momentos, e guardamos os 2 com muito carinho, quer o do CNL, quer o da SIC Notícias. Sensações diferentes, mas as duas muito, muito importantes. Em qualquer uma das duas, muito entusiasmo em relação e muito empenho, muita vontade de arrancar aquilo, agarrar aquilo com unhas e dentes e provar que poderíamos fazer também, teríamos lugar no panorama televisivo português. Uma das tuas grandes paixões é viajar. Sim. Acha que o facto de conhecer novas culturas faz de si um melhor jornalista? Vê o mundo de outra forma? Acho que faz de todos nós melhores pessoas. E no caso da profissão que eu tenho, acho que ajuda também. Como eu disse há pouco, a cultura geral é muito importante, tal como o domínio da língua na qual nos expressamos. A cultura geral é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento da nossa profissão. E das viagens nós retiramos muito daí também, ao conhecer outras realidades, outras pessoas, outras culturas. Não só a nível pessoal, mas também que possamos aplicar naturalmente. Imagina que estás em estúdio e acontece uma coisa num local em que tu já estiveste e em que nem toda a gente, não estamos a falar nem de Madrid, nem de Londres, nem de Roma, mas imagina que acontece numa cidade do interior dos Estados Unidos onde tu por acaso já estiveste. O teu improviso naquela altura para relatar o que está a passar é uma mais-valia em relação ao de outras pessoas que estão a fazer esse mesmo trabalho, porque tu estiveste lá e sabes que nas imediações o que é e podes explicar um pouco melhor. Isto só para te dar um exemplo. Sim. Mas há vários outros que enriquecem o trabalho. Já estamos a chegar à reta final desta entrevista, mas antes não te posso deixar de te perguntar se imaginava fazer outra coisa que não o jornalismo. Hoje em dia não, porque eu nunca fiz outra coisa na vida. Quando me perguntam o que é que eu gostava de ser se não fosse jornalista, eu gostava de ser chefe de cozinha. Sério. Cozinhar também é outro hobby. Adoro. É um dos meus hobbies. Eu gostava de ser chefe de cozinha. Não que considero que tenha as aptidões necessárias para isso, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e gosto de passar tempo na cozinha. Agora, eu não sei fazer outra coisa, não me imagino fazer outra coisa, porque eu comecei nisto com 14 anos, já lá vão quase 22. É mais de metade da minha vida, eu nunca fiz outra coisa na vida. Eu não se imagina fazer outra coisa. João, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. João Moleira, pivô e cara da SIC Notícias e, indiscutivelmente, um dos pivôs mais carismáticos da televisão portuguesa. Este foi mais um Panorâmica. E assim acaba mais um E2. Já sabes, vemo-nos na próxima semana. Até lá!